Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo na paz. Minha saudação em Cristo Jesus a todos vocês, irmãos e amigos. E trago aqui a palavra de Deus, quero falar no tema Vida com Deus. Há algumas coisas que não podemos abrir mão. Se temos uma vida com Deus, não podemos abrir mão. Vou falar aqui de algumas. A primeira delas é arrependimento. Alguém pensa que arrependimento é só para pecador endurecido, aquele que ainda não se entregou para Cristo. Mas veja, em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus está exortando alguém naquela igreja a se arrepender. Provavelmente, Jesus está falando com o líder daquela igreja, né? Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Observe que o versículo 4, Jesus ele nem está falando de pecado, que esta pessoa ou estas pessoas estejam em pecado. Simplesmente Jesus está falando de frieza do amor, frieza na fé. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, ainda o Senhor Jesus exorta pessoas na igreja de Pérgamo, no capítulo de número 2 ainda do Apocalipse, né? No versículo 16, na igreja de Tiatira, no capítulo de número 2 ainda, versículo 21, na igreja de Sardes, para estas igrejas, 4 igrejas pelo menos aqui, o Senhor Jesus exorta pessoas a se arrependerem. Louvado seja Deus. Outra coisa que não podemos abrir mão se temos assim uma vida com Deus, se chama fé. Não abra mão da fé. Observe bem o que diz a palavra aos Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 6. Diz a palavra: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, que fé é essa citada aqui no capítulo 11 aos Hebreus? É a fé que não deixa Deus por nada, não abre mão de Jesus por nada. Esta é a fé, uma fé, digamos, que faz o crente andar em uma outra dimensão, que ele não nega a Jesus, ainda que isso custe a sua vida. Observe, ainda neste capítulo 11, o versículo 36, os versículos 36 e 37 diz: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Tudo isso aconteceu com servos de Deus que não negaram a fé em Jesus. Alguns você vê aqui no versículo 37, alguns mortos a fio de espada
mas não negaram a fé em Deus. Agora veja bem, não se abre mão da fé. Outro princípio de relevante importância: coração quebrantado. Tens vida com Deus? Tenha coração quebrantado. Precisamos ter coração quebrantado. Em Salmos 51, versículo 17, disse o salmista Davi: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado tem muito a ver com arrependimento, mas a Bíblia, ela cita as duas coisas separadas, porque arrependimento é fruto de coração quebrantado. Louvado seja Deus. E está dizendo aqui a palavra que não existe sacrifício mais bem aceitável para Deus do que um coração quebrantado. De tal forma que se você ora, jejuma, se você evangeliza, se você faz a obra, mas o seu coração não está disposto a perdoar facilmente, porque coração quebrantado é isso. Tanto perdoa facilmente como recebe perdão facilmente. Já viu? Aquela pessoa que alguém errou com ele e veio até ele pedir perdão, e ele até liberou um perdão simplesmente de lábios. Por quê? Fica falando, fica lançando em rosto, significa que não perdoou de coração. Ou, por outro lado, ele mesmo feriu alguém, mas também não procura esta pessoa para pedir perdão, se acha ainda na razão. Isso é porque o coração está endurecido, não foi quebrantado. Precisamos ter coração quebrantado para perdoar fácil, liberar perdão fácil. E então temos uma vida com Deus. Não podemos abrir mão destas coisas tão necessárias na vida do cristão. Agora, quarta coisa que devemos ter, não podemos abrir mão, é temor a Deus. Observe bem isso. Em Salmos 147, versículo 11, diz assim: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O que é temor a Deus? Primeiro do que tudo, deve-se reconhecer a soberania de Deus, que Deus é um ser poderoso, ilimitado, infinito, que não há limite para o seu amor, para a sua misericórdia, como também não há limite para a sua justiça, não há limite para os seus milagres, para as suas maravilhas. Deus é ilimitado em todas as coisas. Não há limite, não há ninguém que possa conhecer realmente Deus na sua plenitude. Não há ninguém que possa descrever realmente quem é Deus, porque Ele é ilimitado, glorioso, poderoso, maravilhoso. João, falando do amor de Deus, ele fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira significa que ele não tinha palavras à altura para se expressar de quão grande é este amor. E em 1ª Epístola, Joanina 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Então,
antes de tudo, reconhecer a soberania. Deus é inexplicável. Inexplicável. Agora, temor é respeitar, reverenciar, saber em tudo que a sua vida está submissa a este Deus. Isso é temor, ok? Tenho mais a falar, vamos para um outro vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.